Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das forças mais presentes no nosso dia a dia e, olha, talvez uma das mais subestimadas da física: o atrito. Sabe, é aquela força que permite que a gente caminhe, dirija e basicamente construa um mundo como a gente conhece. Vamos juntos desvendar os segredos por trás dela? Vamos começar com uma pergunta que todo mundo já deve ter se feito, talvez sem nem perceber. Como é que um carro consegue fazer uma curva fechada sem sair voando pela tangente? Ou, sei lá, o que segura um prego na parede com tanta firmeza? A resposta para tudo isso e muito mais está na força que a gente vai destrinchar hoje. E essa é uma pergunta que, olha, é a base para muita coisa na física e, claro, na engenharia. Então, o nosso roteiro para hoje vai ser o seguinte, bem direto. Primeiro, o que é essa tal de força de atrito? Depois, a gente vai ver a diferença entre o atrito estático e o cinético. Na sequência, vamos colocar isso em prática, na dinâmica. Aí, a gente entra na resistência de fluidos e velocidade terminal, e para fechar, aquela pergunta de $1 milhão. O atrito é amigo ou inimigo? Beleza, então? Parte 1. O que é a força de atrito? Vamos direto ao ponto. Afinal, o que é essa força que a gente não vê, mas que está agindo o tempo todo? Olha, o atrito está, sem exagero, em tudo. É ele que faz o sapato grudar no chão quando a gente anda, é o que dá tração para o pneu do carro não patinar e é o que permite que um paraquedista, por exemplo, tenha uma descida controlada. Pensa só, sem atrito, o mundo seria um verdadeiro caos, uma pista de patinação no gelo gigante e infinita. Nada ficaria no lugar. Ok, vamos para a definição um pouco mais técnica. O atrito é uma força de contato. E o que isso quer dizer? Pensa que quando dois objetos se tocam, a força total entre eles pode ser dividida em duas partes. Uma é a força normal, que age de forma perpendicular, tipo o chão empurrando uma caixa para cima impedindo que ela caia. A outra, que age paralela à superfície, é o nosso famoso atrito. Ele está sempre ali, quietinho, se opondo a qualquer tentativa de movimento. As duas, normal e atrito, são como duas faces da mesma moeda da força de contato. Tudo bem? Segunda parte. Atrito estático contra cinético. É aqui que a coisa fica bem interessante, porque o atrito não é uma força de um tipo só. Ele tem, digamos, duas personalidades bem distintas. Uma para quando as coisas estão paradas e outra para quando elas já estão se movendo. Vamos dar uma olhada nessas duas caras do atrito. Então, de um lado, a gente tem o atrito estático. Pensa nele como um segurança, o guardião do repouso. A missão dele é impedir que o movimento comece. Do outro lado, quando o movimento já começou, entra em cena o atrito cinético. Ele age como um freio contínuo, sempre tentando diminuir a velocidade do deslizamento. São dois papéis bem diferentes, mas é a mesma força de atrito por trás de tudo. E o atrito estático é bem esperto. Imagina que ele é tipo um oponente de cabo de guerra bem teimoso. Se alguém empurra uma geladeira com só um pouquinho de força, o atrito estático empurra de volta com exatamente a mesma força. Se a pessoa empurra mais forte, ele aumenta a resistência na mesma medida. Ele se ajusta, sabe? Sempre igualando a força aplicada para manter tudo paradinho. Mas só até um certo ponto. Porque, claro, essa resistência tem um limite. É o que a gente chama de ponto de ruptura, ou atrito estático máximo. E esse limite depende de duas coisas. Primeiro, do quão grudentas ou ásperas as superfícies são. Isso é o coeficiente de atrito estático, o famoso μ estático. E segundo, do quão forte essas superfícies estão sendo empurradas uma contra a outra. Essa é a força normal, o N. Se a força que está empurrando for maior que o μ estático vezes a normal, aí já era, o objeto começa a se mover. E aí, no exato instante em que o objeto desliza, o atrito estático meio que joga a toalha e quem assume o controle é o atrito cinético. A força dele, diferente da do estático, é praticamente constante. E a fórmula é bem parecida. Também depende da força normal, mas agora usa o coeficiente de atrito cinético, o μ cinético. Agora, atenção para essa informação, porque ela é fundamental e explica muita coisa. O coeficiente de atrito estático, o μ estático, é quase sempre maior que o μ cinético. E o que isso quer dizer na prática, no mundo real? Bom, significa exatamente o que a gente sente no dia a dia. Sabe por que dar o primeiro empurrão num móvel pesado é sempre a parte mais difícil? É por causa disso. A força para vencer aquele atrito estático máximo é maior do que a força que a gente precisa para continuar empurrando o móvel depois que ele já está deslizando. É essa diferença entre o μ estático e o cinético que causa essa sensação. Certo. Parte 3, atrito em ação na dinâmica. Agora que a gente já pegou a teoria, vamos para o que interessa, a aplicação. É aqui que a física sai do papel e encontra a engenharia para resolver problemas do mundo real.
Vamos pensar num plano inclinado, uma rampa. A gente tem um objeto lá em cima. O que acontece? A gravidade está o tempo todo tentando puxar esse objeto rampa abaixo. Só que o atrito está agindo como uma âncora, segurando o objeto, puxando na direção contrária para cima. A briga entre essas duas forças é que vai decidir tudo. Se o objeto vai descer acelerando, se vai ficar parado ou até se vai precisar de um empurrão para descer. E agora, a gente volta para a nossa pergunta lá do comecinho. O carro fazendo a curva. O que impede ele de sair reto? A resposta é atrito estático. A tendência do carro é seguir em linha reta, mas é o atrito entre os pneus e o asfalto que gera a força necessária para puxar o carro para o centro da curva. Essa força tem um nome, força centrípeta. E nesse caso, quem faz esse papel é o atrito estático. E claro, como a gente viu, o atrito estático tem um limite. Isso significa que existe uma velocidade máxima segura para fazer uma curva. E essa velocidade depende justamente daquele nosso μ estático, da gravidade G e do raio R da curva. Se o piloto tentar ir mais rápido que isso, o atrito estático não dá conta. Ele não consegue mais gerar a força centrípeta necessária. E o resultado a gente já sabe. O carro perde aderência e derrapa. E olha só o impacto disso na prática nos números. Para uma mesma curva, no concreto cerco com coeficiente de atrito de 1, a velocidade máxima segura é de uns 171 km por hora. Bem alta. Agora, se essa mesma pista fica molhada, o coeficiente cai e a velocidade segura já desaba para 143. E no gelo, com um coeficiente baixíssimo, a velocidade segura é de meros 54 km por hora. É uma diferença brutal. É por isso que entender atrito não é só física, é uma questão de segurança fundamental. Ok, vamos para a quarta parte, resistência de fluidos e velocidade terminal. Porque, veja bem, o atrito não acontece só entre sólidos. Ele também está presente, e muito, nos líquidos e gases. E aqui tem uma diferença crucial. Lembra que o atrito cinético entre sólidos era mais ou menos constante? Pois é. O atrito em fluidos, que a gente costuma chamar de força de arrasto, é completamente diferente. Ele depende e muito da velocidade. É só pensar em colocar a mão para fora da janela de um carro em movimento. Quanto mais rápido o carro anda, mais forte o ar empurra a sua mão. Ou seja, o arrasto aumenta com a velocidade e aumenta rápido. E essa característica do arrasto, de aumentar com a velocidade, leva a um fenômeno fascinante, a velocidade terminal. Imagina um objeto caindo. No começo, a gravidade ganha de longe do arrasto do ar, então ele acelera. Mas conforme a velocidade aumenta, o arrasto também aumenta, agindo como um freio cada vez mais forte. Vai chegar um ponto em que a força de arrasto, para cima, vai se igualar exatamente à força da gravidade para baixo. Nesse momento, as forças se equilibram, a aceleração zera e o objeto para de acelerar. Ele continua caindo, mas com uma velocidade máxima constante. E essa velocidade máxima e constante é o que chamamos de velocidade terminal. É o ponto de equilíbrio perfeito entre a gravidade puxando para baixo e o arrasto do ar empurrando para cima. A velocidade exata que um objeto atinge vai depender da sua massa, claro, mas também de um fator D, que é um combo que leva em conta o formato do objeto e a densidade do fluido em que ele está caindo, no caso, o ar. Para a gente ter uma ideia, um paraquedista de uns 50 quilos, em queda livre, atinge uma velocidade terminal de mais ou menos 44 metros por segundo. Isso dá quase 160 km por hora. E isso, claro, antes de ele abrir o paraquedas, que é um dispositivo projetado justamente para aumentar drasticamente o arrasto e diminuir essa velocidade. Muito bem, chegamos à nossa última parte. Atrito, amigo ou inimigo? Depois de ver tudo isso, o atrito em sólidos, em fluidos, parado, em movimento, fica a grande questão, principalmente para quem é da engenharia. O atrito, afinal, ajuda ou atrapalha? E a resposta, como quase tudo em engenharia, é: depende. Depende totalmente do projeto. Se o objetivo é projetar o pneu de um carro de Fórmula 1, o atrito é o melhor amigo possível. A gente quer maximizá-lo a todo custo. Agora, se o projeto é a fuselagem de um avião supersônico ou o casco de um navio, o atrito vira o vilão, o arrasto que precisa ser minimizado. No fim das contas, a grande sacada não é eliminar o atrito, mas sim entender e controlar essa força. E talvez essa seja a própria essência da engenharia,